Olá, queridas irmãs, queridos amigos. O programa O Espírito da Letra com um novo capítulo do livro Nosso Lar. Aquele que nos está ajudando a compreender como é a vida no mundo espiritual. Você sabe que o programa O Espírito da Letra traz dentro da sua abordagem cada capítulo comentado em um programa, fazendo com que aquilo que André Luiz colocou de forma clara, nós compreendamos facilmente. Mas, e aí vem o nome do programa, estaremos também procurando escavar aquilo que está por detrás da ideia, por detrás da letra, por aquilo que aparentemente a gente lê e entende e que às vezes passa por cima sem perceber. Hoje nós estaremos abordando o 13º capítulo do livro Nosso Lar, o capítulo que fala sobre o gabinete do ministro. Ora, o que será que André estava querendo falar com o ministro? Que ministro é este? Nós já vimos que quando André Luiz estava no umbral, aquela região escura, depois de vários anos passando por sofrimentos e dificuldades, quando por fim ele se arrepende, ele ora com sinceridade, como nós já vimos lá nos 2 primeiros programas, não é? Tirando a introdução, que são 2 mensagens de Emmanuel e André Luiz, o programa 13.4 fala sobre essa região umbralina. André então se arrepende, André se prostra em oração, e a partir da mudança vibratória ele vê um emissário que vai buscá-lo. Um emissário que se chama Clarencio, que era ministro do Ministério do Auxílio da cidade Nosso Lar. Então, o que está contando aqui o capítulo 13º? Passa o tempo, André Luiz vai melhorando, ele vai recebendo tratamento, o enfermeiro ou o visitador dos serviços de enfermagem Lísias, que se torna seu amigo, também o ampara com os curativos, ele vai se recompondo e começa a sentir falta de fazer alguma coisa de útil. Ele começa a sentir aquela monotonia de estar no meio de doentes sem poder ajudá-los. Ele relata logo no início do capítulo que por haver sido médico na terra, doía-lhe aqueles gritos, aquelas imprecações de dor, sem que ele pudesse fazer nada. Mas olha que interessante, porque logo no começo, André Luiz nos revela qual é o conceito de medicina no mundo dos espíritos. Naturalmente, se você tem conhecimentos de enfermagem ou de medicina e alguém está sofrendo perto de você, você já toma a frente, você vai ajudar a pessoa, vai tentar resgatar, não é? Aquela dificuldade através de um primeiro socorro, alguma coisa que ajude. Mas André conta que ali ele estava num outro ambiente, um ambiente muito diferente. E isto já é uma revelação. Veja o conceito que André Luiz nos dá a respeito da medicina no plano espiritual. Já pegou o seu Nosso Lar? Já arrumou uma poltroninha, uma luzinha adequada? Porque agora nós vamos começar a ler as passagens interessantes do capítulo 13º. Vamos lá, o livro Nosso Lar vai começar a revelar seus tesouros. André Luiz, então, está explicando, como você pode ver no texto, que ouvindo gemidos incessantes nos apartamentos contíguos, nos apartamentos ao lado do dele, não era lícito a ele, diz André Luiz, nem mesmo a função de enfermeiro e de colaborador nos casos de socorro urgente. Claro que não me faltava o desejo. Minha posição ali, contudo, era extremamente humilde para que eu me atrevesse. Os médicos espirituais eram detentores de uma técnica diferente. Na Terra, no planeta, sabia que meu direito de intervir começava nos livros conhecidos e nos títulos conquistados. Ele havia se formado como médico, havia feito faculdade e pela lei ele poderia atuar na Terra. Ele havia se graduado no conhecimento, através das experiências aprendidas nas escolas, com o recurso dos livros, dos professores,
da técnica e da qualificação pelas provas. Na terra ele tinha esse direito, mas ali não era terra. Ali André Luiz estava numa situação muito diferente daquela de um hospital terreno, e estas revelações são muito importantes para quem trabalha na área da saúde, na saúde da terra, cuidando de outras pessoas, como enfermeiro, como técnico, como auxiliar, como médico, não importa em que área da medicina. Veja o que André Luiz fala sobre a medicina do espírito. Acompanhe o texto. No planeta, sabia que meu direito de intervir começava nos livros conhecidos e nos títulos conquistados. Mas, naquele novo ambiente, a medicina começava no coração, exteriorizando-se em amor e cuidado fraternal. Qualquer enfermeiro, dos mais simples em nosso lar, tinha conhecimentos e possibilidades muito superiores à minha ciência. Era, portanto, inexequível qualquer tentativa de trabalho espontâneo, por constituir essa iniciativa, a meu ver, invasão de seara alheia. Vejam que coisa interessante. Qualquer enfermeiro dos mais simples em nosso lar tinha mais conhecimento do que ele que havia sido médico, havia clinicado 15 anos na Terra. Porque, segundo ele conta, a medicina no plano espiritual começava no coração. Era então só cardiologia que existia lá? Você pode pensar. Só cardiologia era a especialidade? Não, não é esse coração, é o sentimento. Os médicos, os que cuidavam da saúde, antes de tudo, carregavam o coração antes da razão. E é isso que nós vamos ver agora também no próximo bloco, quando André Luiz continua explicando o que aconteceu, porque ele queria falar com o ministro Clarencio, mas antes de falar ele foi pedir conselho para Lísias. Na verdade foi Lísias quem o aconselhou a ir procurar o ministro. Prepare-se que nós vamos ver um encontro muito interessante, se não hilário, entre André Luiz, o ministro e outros habitantes de nosso lar. Até o próximo bloco.